Fala galerinha do Fundão, tudo bem com vocês? Friozinho em São Paulo hoje, ótimo para estudar um pouquinho de física, né galera? Yes! Muito bem-vindos ao canal Professor Cai na Prova, aqui quem fala é o Professor Pedro e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o trabalho de um gás. Mas espera aí, um gás trabalha? Sim galera, quando um gás, por exemplo, é aquecido, ele se movimenta, sofrendo uma expansão. A energia relacionada a esse movimento que o gás está fazendo é o trabalho. E na nossa aulinha de hoje, a nossa ideia é como aprender a calcular esse trabalho realizado pelo gás. Então, bora para a nossa aulinha de hoje, roda a vinheta! Então pessoal, vamos começar a nossa aulinha de hoje tentando criar a equação que calcula o trabalho de um gás. Para isso, gente, existe uma aulinha que vai aparecer aqui em cima para vocês sobre as transformações gasosas. É muito importante você ter essa noção sobre pressão, temperatura, volume de um gás e seus estados termodinâmicos, tá? Então, uma sugestão, assiste primeiro esse vídeo e depois venha para este vídeo. E também peço para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem seu gostei já nesse vídeo, legal? Então, olha só, gente, aqui temos um conjunto que pode ser um cilindro, certo? E esse cilindro está junto aqui de um pistão. Dentro desse nosso cilindrinho, nós temos aqui um gás e eu vou aquecer esse gás. Então, considerando que só o pistão esteja fazendo peso nesse gás, lembra-se que a gente tem sempre uma relação entre a força e a área de atuação dessa força. Isso se chama pressão. Portanto, só esse pistão está pressionando o gás aqui dentro desse cilindro. Esse gás, conforme ele está sendo aquecido, vai fazer uma força nesse pistão, fazendo com que esse pistão se movimente a uma distância d. Portanto, o gás aqui ele vai se expandir, ou seja, vai aumentar o seu volume. O volume que ele tinha aqui antes será diferente do volume que ele vai ter depois quando o pistão for parar aqui em cima. Tudo bem? Pessoal, essa seringa ela pode representar mais ou menos esse mesmo desenho. Esse êmbolo da seringa é o pistão que está que pode se movimentar para cima ou para baixo. Então, por exemplo, vamos supor que o gás esteja ocupando esse volume inicial, certo? E aí, se eu aqueço o gás que está aqui dentro, ele passa a se expandir. Logo, o êmbolo sobe, ou seja, o pistão sobe. Portanto, galera, o volume aumentou depois que o gás sofreu a expansão. E essa variação de volume pode ser calculado como a distância que o êmbolo se movimentou, então ele saiu daqui e veio parar aqui, essa distância, vezes a área desse círculozinho, a área desse pistão. Tudo bem? Vocês já devem ter aprendido que o trabalho nós calculamos como sendo a força vezes o deslocamento, ou a distância que ele percorreu, vezes o cosseno de θ. Nesse caso, como a força que o gás está fazendo está na mesma direção e sentido do deslocamento do gás, o ângulo vale zero. Logo, o cosseno de zero é 1. Portanto, podemos pensar que o trabalho, nesse caso, é apenas a força vezes o deslocamento. Só que nós sabemos que força não é uma das características macroscópicas do gás. As características macroscópicas do gás são pressão, temperatura e volume. Logo, a gente não calcula a força que o gás faz, mas sim a pressão que ele faz. E eu sei que pressão é a força dividido pela área. Logo, fazendo uma regrinha de 3, nós temos aqui, multiplicando em cruz, nós temos que a força é igual a pressão vezes a área. Substituindo essa força aqui dentro dessa, nós temos que o trabalho é igual a pressão vezes a área vezes a distância. Essa área é a área do pistão, vezes a distância que ele andou, vai ser a variação de volume. Por quê? Aqui dentro tem um volume inicial V1, e quando o pistão for parar aqui em cima, eu vou ter um volume grandão. Esse volume grandão é o V2, todo esse volume aqui, Beleza? Então, a área desse pistão vezes essa distância percorrida por ele é a variação de volume. Portanto, o trabalho de um gás
é a pressão vezes a variação de volume. Podemos escrever isso da seguinte forma também. Trabalho é igual a pressão vezes V2 menos V1. Lembrando que esse V2 é o volume final e esse V1 é o volume inicial. Essa equação, ela só funciona, olha lá, IPC, ela só funciona nas transformações isobáricas. Portanto, gente, essa equação eu só vou poder utilizar se a pressão do gás não mudar durante a transformação, durante a sua expansão ou compressão. Legal? E nesse nosso caso, como eu tinha dito para vocês, a pressão que o gás está sofrendo é única e exclusivamente do peso que o pistão está fazendo sobre o gás. Portanto, como o pistão é o mesmo, a pressão não mudou. Aqui ocorreu uma transformação isobárica. Então, só para a gente lembrar aqui também das unidades, esse cara aqui é o nosso querido trabalho. O trabalho, a unidade é o joule, que é o J maiúsculo. O P é a pressão. Pressão, galera, sempre nesse caso em Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão no sistema internacional, que também é conhecida como Pascal. E o V1 e o V2 são os volumes, sempre em metros cúbicos, ok? Uma outra coisa muito importante, galera, olha só, IPC, importante para... Vocês sabem, é o seguinte, quando o gás ele sofre expansão, significa que o gás realizou o trabalho. Logo, galera, o seu sinal é positivo. Se o gás sofrer compressão, ou seja, se ele for comprimido, apertado, significa que teve trabalho realizado sobre o gás. Ou seja, alguém apertou o gás, alguém realizou o trabalho sobre o próprio gás, sobre ele. Nesse caso, o trabalho ele é negativo. Então, se o volume do gás aumentou, positivo, trabalho positivo. Se o gás teve o seu volume diminuído, ele foi apertado, o trabalho é negativo. Preste atenção sempre nisso, hein, galera? Então, galera, vamos para esse exemplo, olha só. Um gás sobre uma pressão de 2 atm ocupa um volume de 600 centímetros cúbicos a 27 graus Celsius. O gás é aquecido e sofre uma transformação isobárica até sua temperatura alcançar 127 graus Celsius. Determine o trabalho realizado pelo gás em joules. Então, gente, a pergunta é, qual é o trabalho realizado? E além disso, ele disse que o gás sofreu uma transformação isobárica. Logo, eu posso utilizar a equação que vimos para calcular o trabalho. Trabalho é igual a pressão vezes V2 menos V1. Porém, gente, temos alguns problemas. Olha só, no início, vamos chamar de ponto 1, no início, igual a gente faz com a lei geral dos gases. Então, no ponto 1, a pressão em 1 é de 2 atm. O volume inicial, lá, o volume de 600 centímetros cúbicos. Então, V1, 600 centímetros cúbicos. E a temperatura 1, 27 graus Celsius. Depois que o gás foi aquecido e sofreu uma transformação isobárica, olha só, no ponto 2 nós temos que a P2 é igual a P1, certo? Que vai ser esse P aqui. Só que sua temperatura alcançou 127 graus Celsius. Ele deu o valor de T2. Porém, ele não disse nada sobre o V2. E eu preciso do V2 para colocar ele aqui na conta e calcular o trabalho. Então, como que eu vou fazer isso? Gente, se você viu a aula sobre transformações gasosas, você sabe fazer isso. Basta utilizar a lei geral dos gases. Então, o que eu sei? Eu sei que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Como é uma transformação isobárica, eu posso cortar o P. Sobrando V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Porém, antes de sair fazendo conta que nem louco, temos que pensar nas unidades. Volume em centímetros cúbicos, para fazer essa equação, ok. O problema é a temperatura. A temperatura está em Celsius. Preciso somar um 273 para passar para Kelvin. O mesmo vale para T2. 27 mais 273 vai ser igual a 300 Kelvin. E o T2, 127 mais 273, é igual a 400 Kelvin. Agora sim eu posso substituir aqui. Então vamos ter no lugar de V1, 600, sobre no lugar de T1, 300, é igual no lugar de V2, deixa V2, é o que eu quero descobrir, e T2 é 400. Antes de sair fazendo conta que nem louco depravado, simplifica, ó. Posso cortar os zeros
E aí, multiplicamos em cruz. V2 vezes 3 é 3V2, que é igual a 6 vezes 400. Poderíamos até ter simplificado o 6 e o 3 aqui também. Mas olha só, vamos simplificar do outro lado. Ó. Antes de fazer a conta aqui, ó, V2 é igual a 6 vezes 400. Esse 3 estava multiplicando, eu passo dividindo. Simplifico 6 com 3. Aqui sobra 2 e aqui 1. 2 vezes 400 é 800 centímetros cúbicos. Legal, terminamos a conta, agora basta substituir aqui, professor? Não, olha só, nós temos alguns problemas, galera. Primeira coisa, pressão, gente, não pode ficar em ATM para fazer essa conta. Precisamos deixar ela em Newton por metro quadrado. E o volume é sempre em metros cúbicos. Para isso, galera, olha só, 2 ATM é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Professor, como você sabe disso? É porque um ATM, gente, ele é aproximadamente 100.000 Newton por metro quadrado. Ou seja, um ATM é aproximadamente 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Logo, 2 ATM é 2 vezes isso. Regrinha de 3. Então, 2 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Para quem não sabe, aqui ó, é notação científica. Esse 10 elevado à quinta, ó, não tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros? Então é 1 vezes 10 elevado à quinta. Por isso que aparece 10 elevado à quinta. Então é simples, gente. Toda vez que a pressão estiver em ATM, para passar para Newton por metro quadrado, é só multiplicar por 10 elevado à quinta. E o volume, professor? O volume, nós temos um vídeo que vai aparecer aqui em cima, que explica a transformação de volume. Aqui eu vou fazer direto para a gente não perder tempo, mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou assistir o vídeo recomendado, beleza? De centímetros cúbicos para metros cúbicos, eu preciso dividir por 1 milhão. Ou eu posso multiplicar por 10 elevado a menos 6. Dividir por 1 milhão é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 6. Então, o V1 é 600 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E o V2? O V2 é 800 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Só multiplicar por 10 a menos 6. Só dividir por 1 milhão. Portanto, com todas as unidades já transformadas, podemos jogar aqui na equação. Olha só, trabalho é igual, no lugar da pressão, 2 vezes 10 elevado à quinta. No lugar de V2, 800 vezes 10 a menos 6, menos, no lugar de V1, 600 vezes 10 a menos 6. Ai, professor, muito difícil. Não é não, olha só, galera. Ó. Primeiro vamos resolver a subtração dentro do parênteses. Então vai ficar, trabalho é igual, 2 vezes 10 elevado à quinta. Dentro do parênteses, galera, olha só, subtração com expoentes na base 10. Gente, subtrai o número e mantém o expoente, só isso. Então fica 800 menos 600 é 200. 200 vezes 10 a menos 6. Agora, na multiplicação, 2 vezes 200 é 400. 10 elevado à quinta vezes 10 a menos 6, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, nesse caso, ficaria 5 mais menos 6. Só que mais com menos é menos, então ficaria... Então, o trabalho é 400 vezes 10 elevado a menos 1. 5 menos 6, menos 1. Acabou por aqui, professor? Não, esses 10 a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10. Ou andar com a vírgula uma casa, para diminuir o número. Então, existe uma vírgula escondida aqui, eu passo ela uma casa para cá, vai ficar 40. Ou pego 400 e divide por 10, que vai ficar 40 do mesmo jeito. Então, o trabalho é 40 joules. Repara que ele é positivo, o gás sofreu uma expansão. E olha só, repara que realmente ocorreu uma expansão. O volume era 600 centímetros cúbicos e passou para 800 centímetros cúbicos. Então, galera, a nossa aulinha fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e, por favor, se inscreva nesse canal e deixe seu gostei. Não se esqueçam também de ativar o sininho e assim você saberá toda vez que tiver um novo vídeo sendo lançado. E por favor, galera, compartilhe esse vídeo com os seus colegas de sala, nos grupos do WhatsApp. Às vezes a mesma dúvida que você tem é a dúvida que ele tem também, e esse vídeo pode acabar ajudando essa pessoa, legal? Então muito obrigado, galera, até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau! Por que será que eu tenho essa seringa? É pra aula de física, galera.